Louvado seja o nome do Senhor. Quem está feliz de estar aqui? Amém. Eu costumo dizer que até aqui nós fizemos o que estava ao nosso alcance. Nós cantamos, nós ofertamos, mas chegou o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus. Quantos ainda querem ouvir a voz de Deus, digam amém. E aprove ao Senhor conceder-me a oportunidade de, nessa noite, trazer a palavra ao vosso coração. E sem mais delongas, eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, o capítulo de número 16, a partir do verso 7. Quem tiver a Bíblia, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 16 e o verso 7. O texto diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Quem disse essas palavras foi Jesus, que ele estava falando a respeito do Espírito Santo. E a mensagem que Deus colocou no meu coração, o tema, as ações do nosso amigo Espírito Santo. E observa que nesse texto, existem 3 razões pela qual o Espírito Santo foi enviado a nós. A primeira, trata-se, do que nós lemos agora, Jesus dizendo que ele precisava ir, porque se ele não fosse, o Espírito Santo não seria enviado a nós. Então a primeira, nós vemos a ação do Espírito Santo no verso 8, que diz assim: e quando ele vier, a ação do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então essa é a primeira ação, a primeira razão, o trabalho do Espírito Santo, quando Jesus disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E ele veio com essas ações muito definidas. A primeira dela, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e do juízo. A primeira ação do Espírito Santo é o seu trabalho, a sua responsabilidade com o mundo. Está no verso 8. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No verso 13, nós vemos também a segunda ação que o Espírito Santo recebeu. A segunda razão pela qual o Espírito Santo foi enviado a nós. Verso 13, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não fará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O segundo trabalho do Espírito Santo é a sua responsabilidade para com a igreja. Observa, o primeiro era para com o mundo, é para com o mundo, para convencer o homem ou o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está no verso 8. A segunda responsabilidade está no verso 13. Quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, a responsabilidade 2 do Espírito Santo é para com a igreja. E a terceira responsabilidade, a terceira atividade do Espírito Santo contida nesse texto está no verso 14, que é o trabalho para com Cristo. Quando ele vier, verso 14 diz: ele me glorificará. Quem está aqui? O verso 14, isso é o próprio Jesus dizendo: quando ele vier, ele está falando do Espírito Santo, ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Você entendeu o texto? Observe, o Espírito Santo veio com a responsabilidade de convencer o homem
do pecado, da justiça e do juízo. 2, o Espírito Santo veio como consolador e fará com que a igreja tenha conhecimento daquele que há de vir. Está falando de que o Espírito Santo faz a igreja ter o conhecimento de Jesus. E a terceira responsabilidade que nós temos aqui, Jesus dizendo, quando ele vier, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vulo, ou seja, ele vai anunciar a nós aquilo que é de Jesus. Você não entendeu nada, eu vou explicar. Foi Jesus quem disse isso. O texto registrado no Evangelho de João, no capítulo 16, algumas versões, inclusive eu quero vos apresentar a minha nova Bíblia. Comprei por recomendação do Etmene na Amazon, $35. Letra mega super blaster gigante, irmãos. Depois de 40, as letras vão aumentando, não sei porquê. As letras das Bíblias vão aumentando. E eu tenho aprendido, tenho feito isso e é muito bom. Se você quiser um conselho, todos os anos eu compro uma Bíblia nova. Pastor, e aquele monte de anotação? Eu até mostrei uma pessoa daqui da igreja. Observa que quando você tem uma anotação, toda vez que você volta nela, você lembra daquilo que você leu, ou que aprendeu, ou que alguém ensinou, não é assim? Quando você pega uma Bíblia nova todo ano você recebe uma coisa nova. Entendeu o mistério? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela se renova. Então, até as anotações de 2024 são úteis, mas eu preciso receber novas em 2025, quem está entendendo? O mesmo texto que o pastor Masi talvez já pregou aqui 50 vezes, quando ele vai pregar ele de novo em 2025, Deus dá algo novo. Então, se você quiser a dica, compra uma Bíblia nova. Amém? Aí no celular não dá para fazer anotação, fica outra dica, compra uma Bíblia. Vamos gritar bem alto, 1, 2, 3, compra uma Bíblia? 1, 2, 3, compre uma Bíblia. Amém? Então são 3 ações que nós vemos aqui no texto de João. A primeira ação, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A segunda responsabilidade do Espírito Santo que nós vemos nesse texto é para com a igreja. E a terceira responsabilidade, ou terceira função, terceira responsabilidade do trabalho do Espírito Santo no texto de João é fazer a glorificação de Jesus e anunciar à igreja as coisas referentes a este Cristo. Então deixa eu te explicar o que isso significa. O Espírito Santo, agindo em você, ele causa um impacto sobrenatural em todos os lugares. Vocês estão aqui? Amém? Quem é crente aqui? O Espírito Santo, quando ele age em nós, a nossa força é dele. A ação na nossa vida não é mais conforme a nossa vontade. O que o apóstolo Paulo disse? Não vivo mais eu. Ou seja, a minha vontade não é mais minha. O meu jeito não é mais meu. Agora é ele que manda nesse negócio. Quem está entendendo? Aquelas palavras atrapalhadas que falava, não falo mais, porque a minha boca fala o que meu coração está cheio. E se ele está cheio do Espírito Santo, a minha boca profere palavras de bênção. Amém? A função do Espírito Santo. O Espírito Santo agindo em nós, ele causa um impacto no mundo celestial. Com qual propósito? De glorificar o nome de Jesus. O Espírito Santo recebeu de Cristo a responsabilidade de vir para glorificá-lo. E quando a igreja glorifica Jesus, de tal forma, com a sua boca profere palavras de bênção e com o seu corpo glorifica o nome de Jesus, o céu se move. Hello? As portas fechadas serão abertas. As enfermidades serão curadas. Os cegos passam a ver. Os tristes ficam alegres. Os desanimados são animados. Os fracos são fortalecidos. Amém?
Os de pouca força vencem as batalhas, porque o Espírito Santo tem o propósito de glorificar o nome de Jesus, e o objetivo dele é usar a minha vida, a sua vida, para que o nome de Jesus seja glorificado na terra. Aleluia. Irmãos, eu estou com vontade de pregar. Oh, glória a Deus. Mas não é só o som que sai da sua boca. Às vezes você fala assim, ou você pode pensar assim: quando os pastores ficam pedindo para a gente dar glória a Deus, ou falar um amém, ou um aleluia, ou bater palma, ou fazer um barulho, a gente parece que está aqui como animador de palco. Não, irmãos, escute. Você precisa entender esse mistério. Pastor, mas eu não posso fazer meu culto sozinho em casa. Eu vi o pastor Mazi mandando mensagem e motivando os irmãos. Irmãos, culto da virada é o último culto do ano de 2024. Venha. Por quê? Para quê? Simples. Quem quer aprender? Jesus deixou uma promessa e disse assim, ó: você pode reunir sozinho, Paulo? Posso. Posso fazer meu culto sozinho? Posso. Mas acontece um mistério quando a igreja reúne. E quando esse barulho começa no meio da igreja, de aleluia, de glória a Deus, de entendimento do que Deus está fazendo, eu tenho certeza, porque a Bíblia diz assim: onde estiver 2, ou se tiver 3, ou se tiver 4, ou se tiver 50, ou se tiver 100 reunido no meu nome, eu estarei no meio deles. O seu culto, o seu barulho, a sua decisão de reunir, atrai a presença de Jesus para o meio de nós. Então o Espírito Santo, ele recebeu a responsabilidade de glorificar o nome de Jesus. Por quê? Porque nós por si, só por nós mesmos, acho que essa que é a palavra correta, nós não somos capazes de glorificar ao Senhor se não tivermos em nós a ação do Espírito Santo. As nossas palavras, elas se tornam vazias. Meu pai dizia que é como bater em lata vazia. A Bíblia fala que é como um sino que tine, é um som perdido. Eu dizer um aleluia, um glória a Deus, ou você querer falar palavras que tentam persuadir o coração de Deus sem a ajuda do Espírito Santo, elas são palavras vazias. Mas um crente que tem dentro de si, e que ele é a morada do Espírito Santo, escute, aprenda e pratique nessa noite. É diferente. Ele começa assim, ó: glória a Deus. Outro diz aleluia. Os irmãos estão aqui. Outro diz: o Senhor é bom. Outro diz: obrigado, Jesus, por mais um ano de vitória. E outro diz: obrigado pela minha família. Aí você não percebe. Hoje eu estava comentando com um colega de trabalho a respeito disso, e nós estávamos falando, e eu notei nitidamente que entre eu e ele, o Espírito Santo resolveu estar. Porque quando dois crentes, pastor, começam a falar das coisas do Espírito Santo, vem aqui Sidney, vem aqui Luiz, correndo, pelo amor de Deus, vem correndo, seus dois atletas. Corre, pastor, me ajuda, faz esses homens. Sidney, cansado do trabalho. Luiz, cansado de tanto comer carne assada. E vocês dois começam a falar do Senhor, do trabalho, começa a falar de Jesus, começa a conversar. Igreja, preste atenção do que eu estou pregando. Aí lá no céu, pastora, Fairview, Anderson, 42 Avenue, 3, estão falando de mim. Oh, da minha ação, do meu poder, estão gratos. E ele chega e observa o que está acontecendo no culto, 2 ou 3, e ele vem no meio deles.
e os abençoa e os guarda e os fortalece para todos os dias da sua vida. Obrigado. Deus te abençoe. Não é só um bate-papo sobre as coisas de Deus. A gente sente a diferença da presença do Espírito Santo agindo na nossa vida. Aleluia. Então, quando você está com vontade de dar glória a Deus, de dar glória a Jesus, é porque o Espírito Santo está agindo dentro de você. Aí você fica, pastor, estou sentindo um negócio. Esse negócio a gente chama de Espírito Santo agindo em nós. O crente não sente um negócio, ele sente a presença de Deus. Aí a gente fica todo tímido, com vergonha. Será? O que eu falo? Eu estava ensinando esse rapaz, ele estava dizendo assim, tem vontade de ser batizado com o Espírito Santo. Eu digo para ele, eu te afirmo que você já é. Ele falou, pastor, mas eu não falo em línguas. Entenda o que eu estou falando. Falei com ele, a partir de hoje você vai começar a falar dele. Fale dele. Fale da ação dele, fale da presença dele. Ele vai te encher de tal forma que você não consegue ficar calado. Porque a Bíblia diz que eles foram cheios e começaram. Porque quem está cheio não consegue ficar calado. Quem está me entendendo? É impossível alguém cheio do Espírito Santo permanecer calado. Aí você pergunta assim, mas como eu faço? É porque o Espírito Santo está agindo dentro de você, para que através de você, Ele possa cumprir a sua missão, porque Jesus disse, Ele me glorificará, e para que Ele possa glorificar o nome de Jesus na terra, Ele precisa de um parceiro, de uma parceira, de um amigo, de uma amiga, chamado de crente, que reúne no seu nome, e diz que o Jesus é bom, que o Senhor salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Ele leva para o céu, que Ele transforma, que Ele liberta os cativos, que Ele cura os enfermos. E aí o Espírito Santo começa a agir dentro de você. Aleluia. A prova que temos o Espírito Santo em nós é quando abrimos a nossa boca para com a nossa vida nós glorificarmos a Jesus. É incontestável, incontestável. Mas o que isso significa, irmãos? Preste atenção. Significa que ninguém consegue fazer um culto de glorificação sozinho. Aí você diz assim, pastor, mas precisa 2 ou 3? Sim. Aí você me pergunta, e se eu estiver sozinho? Vai ter 2? Quem entendeu? Quem é o outro? O Espírito? Você está sozinho ou não? E quando tem 2, você e o Espírito Santo, o nome de Jesus é glorificado. E aí vai ter 3. Quem é o terceiro que vem? Quem? Jesus, porque ele disse, se vocês estiverem em 2 ou em 3, eu venho e fico no meio de vocês. Se você acha que estiver sozinho, mas se você estiver com o Espírito Santo, Jesus vai estar com você. O tempo todo, em todos os lugares, o que você fizer, Ele está com você. É Ele que através, Ele, o Espírito Santo, que através de nós glorifica o nome de Jesus. E isso provoca algo sobrenatural em nossas vidas. É impossível não haver mudança na vida de uma pessoa quando ele entende a doutrina de glorificação ao nome de Jesus. É impossível. Jovens, crianças, adolescentes, senhores, senhoras, velhos, novos, todos, quando entendem isso, a vida é transformada. Eu falo isso com muita propriedade, com muita preocupação, e eu quero a atenção de vocês por esse ponto aqui. O que está acontecendo? Às vezes nós estamos esquecendo o que estamos fazendo aqui como igreja. E aí nós vemos uma peça como essa que aconteceu aqui, e às vezes até assustamos. Isso aqui é 1/10 de 1/1000 do que acontece no mundo espiritual. Essa guerra existe 24 horas. Em todos os lugares que nós estamos ou vamos. A Bíblia diz que Satanás, no Evangelho de João, capítulo 10, veio para roubar, matar e destruir. E Satanás não está brincando de ser diabo.
Mas às vezes a gente só fica assustado quando a gente fala disso. Não, nós temos que ficar assustados e preocupados quando não falamos de Jesus. Porque quando falamos de Jesus e da presença do Espírito Santo, todas essas outras coisas, obrigado, elas são resolvidas. Não há preocupação, não há temor, não há medo. Mas Jesus amou a igreja de tal maneira, de tal forma que deu a sua vida por ela. Entenda, não poderíamos glorificar a Jesus por causa do nosso pecado. Eu quero que você entenda isso. Mas a igreja, ela foi comprada por Cristo com um preço de sangue. A igreja não tinha o Espírito Santo, logo, sem o Espírito Santo seria impossível glorificar a Jesus. Então Jesus faz um plano e amarra naquele plano uma promessa. O texto diz o seguinte, capítulo 7, verso 37 de João. Irmãos, esse texto é maravilhoso. Atenção, por favor. E no último dia, qual dia? O grande dia da festa. Irmãos, pelo amor que você tem a você mesmo, atento a esse texto. Olha o que Jesus disse, isso aqui é um mistério que eu vou revelar para vocês. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Verso 38, quem crê em mim, Jesus dizendo, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre, do seu interior. E o verso 39 diz, e disse isso ele do Espírito que havia de receber, os que nele crescem. Ou seja, Jesus estava dizendo que do interior daqueles que creem nele, iam fluir rios de água viva. Porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, então ele estava dizendo, eu estou falando a respeito disso, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado, e se Jesus não tinha sido ainda glorificado, o Espírito Santo não podia habitar na igreja. Mas por que Jesus faz essa promessa? Um rio que vai fluir do seu interior se eu crer em Jesus. Jesus diz, aquele que crê em mim, como, pastor? Do jeito que diz as Escrituras. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá um rio de águas vivas. O que aconteceu? No último dia Jesus fala isso. E como os homens começaram a multiplicar a iniquidade, se você abrir a sua Bíblia depois, não agora, no livro de Gênesis, no capítulo 6, houve uma contenda entre o Espírito de Deus e o homem. Porque a iniquidade começou a multiplicar e os homens começaram a pecar de tal maneira que Deus disse, não contenderá mais o meu Espírito com o homem. E Deus tira o Espírito dele da terra. O Espírito Santo está com Deus. Mas o homem peca e distancia de Deus. Jesus vem na terra, entrega a sua vida, redime o homem, paga o preço para que o homem fosse de novo feito filho de Deus. Mas Jesus precisava voltar para ser glorificado no Salmo 24. Escute, por favor. E quando Jesus é glorificado, ele sabia que havia uma resposta do Pai por causa de Gênesis capítulo 6, que o Espírito dele não contenderia mais com o homem. Então Jesus diz aos discípulos, eu disse que ele amarrou uma promessa e diz, eu vou rogar ao Pai. Rogar significa pedir algo que você sabe já a resposta. Mas eu vou rogar ao Pai, para que ele mande um consolador que esteja convosco, que vocês não fiquem sozinhos. A saber, ele disse, o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito Santo que havia de glorificar a Jesus através da igreja. Então olha o que aconteceu. O homem corrompe, mas depois Jesus volta e diz assim, se vocês que estão ouvindo essa pregação, creem em mim, Jesus dizendo, como diz as Escrituras, eu vou trazer para vocês mais uma promessa, do seu interior vai fluir rio de água viva. No mínimo, escute, isso nos faz pensar. Diga comigo, eu sou inteligente. Então você é um pensador, você é inteligente. E se você é inteligente, no mínimo, isso te faz pensar. Jesus vira para os discípulos naquele dia, o último dia da festa,
E diz para todos que estavam ali: se vocês creem em mim, como diz as Escrituras, do seu interior vai fluir rio de águas vivas. Isso nos faz pensar e nos conduz a Apocalipse no capítulo 22. Não precisa abrir, porque eu preciso acelerar aqui por causa do tempo. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 22. E olha do que Jesus estava falando naquele dia. E mostrou, verso 1 do capítulo 22 de Apocalipse, está escrito assim: e mostrou-me um rio puro da água viva. Olha onde Jesus estava ligado e onde Jesus queria ligar você. Claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. O que ele está falando? Se você crê em mim, aquele rio onde está o trono do meu Pai, ele vai fluir de dentro de você. Você não entendeu nada do que eu falei. Eu vou te explicar de uma forma mais simples. Jesus queria que o seu entendimento fosse conduzido ao reino. Por isso que quando nós falamos do reino de Deus e nós não conseguimos ver a dimensão do reino de Deus, e se não pelo Espírito não somos capazes de compreender, porque ele estava dizendo: se você acreditar em mim, se você depositar a sua fé em mim, Jesus dizendo, eu vou fazer todo o reino de Deus ser transferido para dentro de você, inclusive o trono, inclusive o rio de vida. E esse rio que flui do trono de meu Deus e do Cordeiro, ele estava falando dele, também vai fluir de dentro de você, se você crê em Jesus. Pastor, não é tão simples. Não é simples se estivermos na carne, mas se estivermos no Espírito, nós conseguimos viver, compreender e desfrutar de tudo isso. Por isso precisamos do Espírito Santo. Jesus está dizendo que é o mesmo rio que saía do trono do Pai e que saía do Cordeiro. A partir do momento que o Espírito Santo habita em você, isso tudo também está em você. É isso que ele está dizendo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios, do seu ventre correrão rio de vida. Não há morte naquele que crê em Jesus. Ele vive para sempre. Do mesmo jeito que sai do trono do meu Pai. O texto explica, o verso 39. E isso é interessante para eu complementar. Isto disse ele, o texto é autoexplicativo. O verso 39 diz, de João, ele está dizendo: e isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Aí você vem para mim e fala assim: pastor, eu já fui cheio do Espírito Santo. Eu chegava nos cultos, glória a Deus, participava daqueles cultos cheio de glória a Deus, cheio de aleluia. E hoje não acontece mais. Quem quer saber por quê? Hello? Porque ele disse: isso não está acontecendo em vocês, Jesus dizendo naquele dia da festa, porque vocês não estão crendo, e porque eu ainda não tinha, Jesus dizendo, eu ainda não fui glorificado. O que ele está dizendo? Como que eu faço para ativar o rio, para fluir dentro de mim? Quem pegou? Eu preciso começar a glorificar a Jesus. Porque quando Jesus é glorificado na nossa vida, ele faz acionar do nosso interior um rio de vida. Então um aleluia, um glória a Deus, um amém, um fala Jesus querido, fala Jesus querido. Não é só um fala Jesus querido, é o Espírito Santo agindo dentro de você. E quando ele começa a agir dentro de você, do seu interior começa a fluir rio de água viva. Aí chega um irmão todo desanimado: 2024 eu perdi, bati o carro, botaram fogo na minha casa, minha família morreu, perdi um parente, todo desanimado. Mas o que está cheio do Espírito Santo
eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele diz: eu sei que o meu Redentor está vivo. Eu perdi um, eu perdi dois, mas Deus é dono de tudo e pode refazer tudo de novo. Aleluia. Você precisa crer nisso, igreja. Quando Jesus é glorificado, nós não somos capazes de fazer isso sozinho. Mas para o Espírito Santo agir em nós, é preciso, assim como, escute, o fogo depende diretamente do oxigênio para ele propagar. O extintor, a função dele não é apagar o fogo. Você sabia disso? Já se o extintor apaga fogo? Não. Você sabia que o extintor não apaga fogo? Explica, pastor. O extintor tira o oxigênio do ambiente onde está o fogo. Só isso. E o fogo por si só, sem o seu elemento principal, ele precisa de um combustível, seja ele qual for, madeira, gasolina. Ele precisa de algo que starta ele ali, que o incendeia para começar, e ele precisa do oxigênio para ele propagar. O que o extintor faz? Ele tira o oxigênio, o fogo morre. A gasolina sozinha pega fogo? Sim ou não? Mas se tiver o oxigênio e uma centelha, queima. Então o extintor vem e tira o oxigênio. O que o senhor quer explicar com isso? Eu quero explicar isso para você. Você é uma chama viva. E essas coisinhas que vão acontecendo na nossa vida agem como extintor. Ele não te mata, mas tira o oxigênio que te alimenta, que te faz dar glória a Deus. Pastor, como é que eu faço para resolver isso? Você sozinho não consegue. Mas a Bíblia diz que Jesus disse assim: quando Ele vier na sua vida, Ele me glorificará. Então o Espírito Santo começa a agir dentro de nós de maneira que nós não conseguimos conter, e somos conduzidos pelo Espírito Santo a glorificar o nome de Jesus. Pastor, para que eu preciso de um rio desse? Você já deve ter ouvido, escute por favor, alguém falar aqui, não uma nem duas, mas dezenas de vezes, que não é fácil ser crente. Não já? Muitas vezes? Você concorda? Não precisa responder porque isso é polêmico. Talvez não seja fácil se você estiver sozinho. Pastor, mas e aquelas coisinhas que eu faço? E aqueles errozinhos que eu cometo? E aqueles pecados e distancio de Deus e da presença do Espírito Santo? Aí Jesus fala assim: olha aqui para mim, preste atenção. Se você crê em mim, nessa noite, Jesus dizendo, não pastor Paulo, como está escrito a meu respeito, eu vou fazer fluir do seu interior um rio de vida. Esse rio é capaz de lavar todas as suas iniquidades, de lavar as suas vestes, de limpar as suas angústias, de tirar as suas tristezas, de purificar a sua vida, para que ao ponto de você chegar e ficar translúcido, quem sabe, de que até mesmo os seus olhos, que você vê tanta falha, mas o Espírito Santo, o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de qualquer pecado. A Bíblia diz que aquele que confessa e que deixa, ele alcança a misericórdia. O que eu estou tentando te falar, uns de vocês estão entendendo, outros não estão nem aqui, parece, não estão entendendo. Porque se eu estivesse no seu lugar, ouvindo uma mensagem dessa que Deus está dando para nós, quem me dera estar aí sentado para ouvir. Deus está falando com você, igreja. Deus te trouxe aqui no ano de 2024 para mudar você, para mudar a mim, para me transformar. Eu não quero chegar no ano que vem do mesmo jeito desse ano. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser transformado pelo poder desse Deus que servimos. Não. E as coisas, Ele lava. Vira para quem está do seu lado e fala com ele assim: olha, Jesus dá um jeito. Mas Ele não vai acreditar em você falando assim. Fala com fé. Fala, se for preciso, você pega nele e fala: Jesus vai dar um jeito. Sabe por quê?
Porque Ele tem todo o poder. Eu sou testemunha viva de que Jesus pega um alcoólatra e faz ele virar um sacerdote. Eu sou testemunha viva de que Jesus pega um pai de família que era um traste, que batia na esposa e que espancava os filhos e se tornar um exemplo dentro de casa. Eu sou testemunha de que Jesus pega um doente e faz ele testemunhar a cura. Você precisa entender o que eu estou pregando para você nessa noite. O Jesus que nós estamos dizendo que é capaz de mudar a sua vida, é possível fazer fluir do seu interior um rio que limpa você para sempre e que transforma você para sempre. Basta crer em Jesus, como diz as Escrituras. Diga assim, bem forte, eu vou contar 1, 2, 3 e você vai dizer, é fácil. Mas para o pastor Márcio escutar, tá bom? O pastor Márcio já está mais velhinho, então às vezes ele tem que falar alto. Diga, é fácil. 1, 2, 3. Você escutou, pastor? Ô pastor, você não podia ter escutado para você falar de novo. Vamos lá, 1, 2, 3, bem forte. É fácil. O pastor disse que não ouviu. Por que é fácil? Jesus disse, basta vocês crerem em mim, como diz as Escrituras. Ponto. Só isso, só isso. E o que acontece? Quando você crê em Jesus, como diz as Escrituras, do seu interior começa a fluir rio de água viva. O Espírito Santo tem a missão de glorificar a Jesus, mas ele está dentro de você, e ele glorifica Jesus com a sua vida. Aleluia. Antes não era assim. Nós precisamos ter a ação do Espírito Santo para que nós consigamos glorificar a Jesus. Ele me glorificará, Jesus dizendo, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ou seja, ele vai fazer você entender esse mistério. O Espírito Santo vem. Isso aqui é muito interessante. Eu não sei se você já leu, se não leu, leia com calma o Salmo 24. Porque Jesus, ele precisava passar pela glorificação para que ele pudesse retornar aos céus e que ele fosse recebido com a glorificação de Filho de Deus que pagou o preço de sangue para redimir a igreja. A Bíblia diz assim em Salmo 24, está escrito: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos. E eu quero só trazer isso aqui rapidinho para você entender. Preste atenção. Quando Jesus é morto naquela cruz, quando Jesus é levado aos céus, depois de ter estado com os discípulos, que a Bíblia diz que ele foi assunto aos céus, preste atenção. Houve uma transição entre o momento de Jesus sair dessa terra e entrar nos céus. Quem está aqui? Hello? Então houve uma transição. E os anjos, as miríades de anjos enviados por Deus para guardar Jesus. Porque Jesus, lembra que quando Pedro sacou da espada e cortou a orelha do soldado, acho que Malco, é isso? Ele quis proteger Jesus. Jesus, não precisa. Se eu precisasse de proteção, eu rogaria ao Pai e ele enviaria miríades de anjos para me proteger. E Jesus sai da terra, agora com o seu corpo ressuscitado, como ser humano ainda, porque a Bíblia diz que ele é 100% homem, 100% Deus, 100% carne. E ele precisa passar pelo processo de glorificação, e o Salmo 24 conta isso. Que ele chegando ao céu, os anjos que o seguiam antes de adentrar o céu, preste atenção, eles gritam de longe: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Mas os anjos que estavam do lado de dentro não sabiam o que estava acontecendo. E eles perguntam: levantai as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos. Para quê? E os de fora gritam: para que entre o Rei da Glória. E os de dentro perguntam, está escrito em Salmo 24:
mas quem é este o Rei da Glória? E os de fora respondem: é o Senhor forte, o poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Calma, escute. E os anjos que estavam do lado de dentro entenderam o mistério que os anjos que estavam do lado de fora e que acompanhavam Jesus disseram, e levantaram os portais eternos, e o Rei da Glória entrou. Escute, 3 anos e 6 meses Jesus viveu aqui, como Cristo, porque até os 30 anos ele estava como filho de José, e ele teve o seu ministério revelado e como Cristo, entende? E depois desse período, Jesus é morto, é crucificado, ressuscitado e volta, está entendendo o mistério, Araújo? E ele volta para o céu e há um portal do celeste fechado, pastor. Os anjos dizem, abre que ele vai entrar. E os de dentro dizem, abrir para quem? E ele diz, é para o Senhor. E eles abrem e Jesus entra. Só que entre o portal e o trono há um caminho. Você tem que entender isso. Eu posso ver. Os anjos que estavam do lado de dentro agora, abismados, porque a Bíblia diz que Jesus era um trunfo de Deus. Jesus estava escondido no seio do Pai. Ninguém sabia, nem os anjos sabiam quem ele era. Ele era um mistério de Deus, porque ele era o instrumento de Deus para salvar a humanidade. Ele estava escondido. E agora aqueles que abriram as portas para ele entrar, olha, este é o Rei da Glória, este é o Senhor forte, o poderoso na batalha, que tem a sua veste salpicada. Este é o Redentor, é este. Vamos conduzi-lo ao Pai. Imediatamente todos os anjos reúnem e vai conduzindo ao Pai. Chega lá no céu, a Bíblia diz assim, está em Apocalipse, a partir do capítulo 4. Existiam os tronos colocados, o do Pai, o do Espírito Santo e o do Filho. Quantos tronos tinha? O do Pai, o do Espírito Santo e o do Filho. E agora, a Bíblia diz que o trono de Deus, ele é tão maravilhoso porque ele representa o reino de Deus. A Bíblia fala que existem 24 anciãos que vivem 24 horas por dia dizendo, ele é santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Mas eles nunca tinham visto Jesus. Eles nunca tinham visto Jesus. Eu precisava de uma coisa. Pega para mim uma coroinha dessa que está aí, ó, por favor, Luiz. E traz correndo, igual um atleta, Luiz. Vem correndo, que Deus te abençoe. Obrigado. Os anciãos, 24. Irmãos, entenda isso, pelo amor de Deus. Jesus passa pelo portal, pastor Mazen. Os anjos que estavam acompanhando, acompanham ele até diante do trono. E aqueles 24 anciãos que diziam, santo, santo, quando viram Jesus de longe, a Bíblia diz que eles tiraram as coroas das cabeças e lançaram aos seus pés e disse, este é o Rei da Glória. Este é o Senhor forte e o poderoso na batalha. Eles lançavam as vossas coroas aos seus pés, dizendo, ele é santo, não sou digno, não sou digno, ele é poderoso, ele é poderoso. E o Pai, eu estou resumindo para você entender. Meu filho, meu filho, meu filho, vem para cá, chama ele. Olha o que é que Deus fez. Chegou para o lado e disse, não senta aí não. Esse trono é seu, esse trono, Deus falando para Jesus, esse trono é seu, não sente nele. Senta comigo aqui. A Bíblia, o que é que está escrito? À destra de Deus. Senta comigo aqui. Aí ficou um trono vazio. Sim ou não? Por quê? Porque Jesus sentou nesse. Jesus faz o seguinte, esse aqui, Pai, eu vou dar para a igreja. Você está entendendo o mistério? Ele diz assim, ó, era o Espírito Santo, o Pai e o Filho. O Filho glorificado senta lá do Pai. E o Filho, que é dono da igreja, dá o trono para a igreja. E o Espírito Santo? O Espírito Santo
Eu acredito, porque ele havia feito uma promessa para os discípulos, dizendo: eu vou rogar ao, que faça o quê? Que envie outro Consolador. O que é que Jesus fez quando ele viu o trono e sentou ao lado do Pai? Eu imagino. Imagina um pai recebendo um filho. O Mateus tem a mania de fazer assim. Eu acho que Jesus fez assim e virou para ele: tem como o Senhor mandar o Espírito Santo lá para eles? Eles não vão conseguir sozinhos. Lá, Jesus falando para o Pai, você não tem que entender. Tem muita aflição. Eles têm hora que sofrem dores, angústia, tristeza. Eles não podem estar sozinhos. Eu sei que o Senhor disse lá em Gênesis capítulo 6, que o seu espírito não ia mais contender com o homem, mas eu sou seu filho, e eu amei aqueles que o Senhor me deu, e eu os comprei com o meu sangue. O Senhor pode enviar o teu Espírito Santo para estar com eles? Eu creio que Deus deva ter dito assim. Eu mandei escrever que eu não posso conter a um coração que esteja quebrantado. E Deus viu isso no coração de Jesus, rogando a nosso favor. E ele olha para o lado, pastor, no trono que está do lado. Quem estava lá? À esquerda? Espírito. Quem estava no meio? Quem estava à direita? Jesus pede ao Pai. Araújo. O Pai olha para o Espírito Santo. Não precisa eu dizer mais nada. Vai lá. Que dia que eu vou, Pai? E o Espírito Santo vai no dia de Pentecostes. Chega logo no dia da festa. Mas chega chegando. Onde? Aí ele vem. Eu falei com Edson Filho ali agora. Tem um texto na Bíblia que diz que às vezes nós podemos hospedar anjos sem saber que são anjos. Eu estava comentando com ele dos bombeiros. Você já parou para pensar que quem sabe Deus não mandou foi 2 anjos ali? Vestido de bombeiro, podia estar vestido de anjo, podia estar vestido de bombeiro, podia estar vestido de pastor, podia estar vestido de soldado. Eu quero crer nisso. Amém? Aí ele disse: Anderson Everton, dia 31 de dezembro de 2024, vai lá, passa lá um pouquinho, tem umas pessoas precisando de você lá, Espírito Santo. E ele disse: mas o que é preciso quando eu chegar lá? Só que eles creiam no meu filho, como está escrito a respeito dele. O resto eu faço. Eu estou tentando dizer para você que se você se esforçar, como diz o meu colega hispano, um tintim, a little bit, um pouco para mineiro, só um pouquinho para mineiro. Quem está entendendo? Mineiro, vocês entendem? Só um pouquinho para crer nele, ele vai fazer tudo. Eu ainda tenho 4 minutos pelo cronômetro ali. O Espírito Santo começa a mover as águas do rio de Deus. Não é do rio Arruda, não é do rio Tietê, é do rio de Deus, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. É assim que está escrito.
no seu interior. Mi maior. Aí você diz assim, ó: quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Vamos cantar baixinho, suave. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. De novo assim, ó. Quão formoso, sussurrando, sussurrando. O Espírito Santo está ouvindo você. Aí você diz: tua glória enche a terra, tua glória enche. Aí o Espírito Santo riu. Comece. Aí você diz assim, ó: vem o Senhor, minha vida oferecer como oferta de. Cante, diga: quero minha vida a ti, como oferta viva em teu altar. Solte as suas mãos um pouquinho assim, ó. Fica livre. Suas mãos soltas. Que eu nasci. Cumpra em mim, diga. Cumpra em mim. O quê? O teu querer. Olha o que você está dizendo. Faça o que está em teu coração. Quem está entendendo? Olha só. E a cada dia eu queira mais e mais. Está onde? Está ao teu lado, Senhor. E a outra, que se a gente cantasse essa assim, ó: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado. Escute isso, Senhor, a tua igreja cantando. Coração. Você sabe? Então canta. Como fruto. Olha o poder que está sobre você. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Somos corpo, um só. Diga isso. Somos corpo. Assim. Como a gente está? Totalmente e unidos. Fazendo o quê? Olha o que nós somos em Deus. Uma família. Vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor. Uma família. Eu preciso de ti, querido irmão. Escute. Não há Deus maior. Não há. Este é um culto ao Senhor 2024, 2025. Enche o seu pulmão e cante isso ao Senhor nessa noite.
vem para cá, mistério de louvor. Cante comigo. Não há Deus. Ah, se eu fosse você, eu já estava de pé. A gente fazer uma adoração. Vamos levantar? Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande. Por que não é tão grande como o nosso Deus? Como nosso Deus. Sabe o que ele fez? Criou os céus, criou a terra. Aleluia. Criou o sol E as estrelas. O que mais? O que ele fez? O que ele fez? Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou. Pra quê? Pra quê? Para o céu louvar, Para o céu louvar, para o céu, para o céu louvor. Senhor, a Ele a glória e a honra para sempre. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre.